Boa tarde a todos. Estamos aqui de volta ao Teatro Benigno Gaig, iniciando mais uma atividade do Flipostos 2022. E vamos então com a mesa Vozes do Brasil. A nova edição revista e ampliada de Vozes do Brasil apresenta uma coletânea de entrevistas realizadas pela nossa convidada, e seu recorte temático se equipara ao programa radiofônico da autora e dá voz aos representantes da MPB contemporânea que flertam com pop, mas abrem espaço também para artistas e de outras frentes que estiveram ou estão afinados a estilos e movimentos fundamentais para o enriquecimento da música brasileira, como a bossa nova, o samba e a tropicália. Entre os 33 entrevistados, Elza Soares, Jardes Macalé, Cássia Eller, Luiz Melodia e Rita Lee. Agora iniciamos um bate-papo com a nossa convidada, Patrícia Palumbo. Seja bem-vinda, Patrícia. Muito obrigada. Um prazer para mim estar aqui na Flipostos, é a minha primeira vez, não só na Flipostos, como também em Poços de Caldas. E é uma tremenda alegria estar aqui num momento em que a feira tem como tema literatura e música, né? Esse encontro entre essas duas artes que são tão caras para a gente, que são tão fundamentais, né? A música como uma das artes mais acessíveis de todas, porque não há quem não se mexa, quem não se envolva quando uma música está tocando, não há quem não tenha a sua trilha sonora pessoal. E a literatura, porque é através dos livros que a gente consegue ir mais longe, que a gente consegue aprofundar, a gente consegue usar a imaginação. E o rádio tem muito a ver com isso também, com essa coisa da imaginação. Porque quando você tem uma experiência apenas audiofônica, você consegue ir para lugares para onde você não iria se a experiência fosse vídeo e áudio ao mesmo tempo, porque quando você está na frente de uma televisão, por exemplo, você fica totalmente fechada naquilo, naquela tela. Hoje em dia, então, a gente fica cada vez em telinhas menores, e a cabeça da gente vai ficando cada vez mais apertada ali naquele lugar. Não que seja ruim, eu adoro ver televisão, eu adoro ver filme, eu adoro tudo isso, mas a música, através do rádio, tem esse poder, né, de transportar a gente para lugares nossos mesmos, por exemplo, uma música do Djavan pode te levar para um verão na década de 80, quando você ouviu pela primeira vez ele cantando Seduzir, uma canção do Caetano pode te levar para um show que você assistiu com ele, sei lá, várias coisas assim são possíveis. E a minha vida no rádio, ela foi pautada desde sempre por essa busca. Eu sou uma jornalista, eu não sou uma locutora, não sou uma apresentadora, eu sou uma jornalista que trabalha em rádio. Por um tempo fui especialista em meio ambiente e depois me voltei para a música e lá estou, ou aqui estou, há muito tempo. O Vozes do Brasil é um programa de rádio que eu criei em 1998, que já esteve em 11 emissoras pelo país afora, já teve diversos formatos diferentes, programa de auditório, ao vivo, gravado em casa, gravado em estúdios de gravação de disco, vários formatos diferentes. E chegou um momento em que a efemeridade do rádio começou a me dar um certo incômodo, um certo desconforto. Eu tinha o desejo de que essas entrevistas que eu fazia ficassem registradas em alguma coisa mais perene. Eu tenho um grande acervo de entrevistas desses 20 e tantos anos em várias mídias diferentes, em cassete, em minidisc, em CD, enfim, mil coisas. Mas teve um momento em que a minha paixão pelo livro me levou, pelos livros, né, me levou a esse desejo de ter essas entrevistas editadas e palpáveis, né? E essa história começou em 2002, com o lançamento deste livro aqui, o meu primeiro, que foi em 2002 pela DBA, que é uma editora de livros de arte. Então, cada entrevista é seguida de um ensaio fotográfico em preto e branco. Em 2000, no começo dos anos 2000, final dos 90, começo dos anos 2000, a gente tinha uma cena dentro da música brasileira que era formada por essas pessoas aqui, especialmente. Arnaldo Antunes,
Lenine, Chico César, eram pessoas que estavam sendo chamadas de neotropicalistas naquele momento. Rita Ribeiro, Zé Cabaleiro, estavam chegando ali. E junto a eles a gente tinha também Luiz Melodia e Itamar Assunção, que eram nomes que para mim mereciam um registro e que não tinham até aquele momento. Ed Mota está aqui também, porque foi ele o primeiro a me dar essa ideia. A gente estava numa entrevista no rádio e a gente não conseguia se desgrudar, a gente saiu do ar e fiquei tomando café com ele, e a gente conversando, a produtora dele chamando, a minha chamando, e a gente querendo conversar, e ele falou, pô, vai lá em casa, vai lá no Rio, vamos passar uma tarde ouvindo o disco. E eu, obviamente, aceitei o convite, mas pensei que eu deveria, sem dúvida nenhuma, registrar isso de alguma maneira, jornalista que sou. Então, comecei a fazer o convite que o Ed me fez para outros artistas que eu entrevistava. A artista, na sequência, foi a Cássia Eller, que imediatamente topou, mas demorou muitos anos para me dar a entrevista. Eu encontrava com ela nos shows e ela dizia, não tenho nada para falar, vamos tomar uma cerveja. Eu falava, não, a gente toma uma cerveja, mas eu quero gravar com você. E eu finalmente consegui gravar em outubro de 2001, foi a última entrevista que ela deu, ela faleceu em dezembro, né, logo na sequência, mas eu consegui trazer a Cássia para o projeto. A cada 2, 3 perguntas ela queria parar, queria fumar um cigarro, queria tomar um café, enfim, deu um trabalho danado, mas é uma das entrevistas mais incríveis que eu tenho. A gente falou de Cazuza nesse dia, e o Cazuza foi um cara, foi a minha primeira entrevista, na década de 80 ainda, quando eu ainda era foca, não era nem jornalista ainda, formada, e eu fui carregando o equipamento da jornalista da Rádio Cultura, onde eu trabalhava. Eu perguntei para o Cazuza se a impressão que eu tinha de que ele escutava muito Dalva de Oliveira, Dolores Duran e Lupicínio Rodrigues era uma impressão maluca, ou se fazia parte mesmo da formação dele. E para minha surpresa, minha alegria, ele confirmou. E quando ele confirmou, eu pensei que eu queria realmente fazer isso da minha vida. Foi uma espécie de epifania ali naquele momento, do tipo, cara, se eu realmente passo horas e horas ouvindo música, pensando no que os caras estão pensando, né, do que esses compositores e compositoras estão pensando, que processos eles fazem, que caminhos eles fazem, o que eles buscam, o que eles escutam, e eu vou ter a chance, a oportunidade de confirmar isso com eles, isso vai ser maravilhoso. Então, isso começou nos anos 80, isso quer dizer que eu tenho mais de 30 anos de busca, né, de investigação dentro desses processos, e Cazuza foi o primeiro. Aí eu passei por uma temporada fazendo um programa no Rio de Janeiro chamado Conversa Afinada, onde eu não fazia pauta. Eu chegava lá e o artista já estava lá para eu entrevistar. O que a princípio me pareceu uma coisa desconfortável, foi na verdade um grande desafio e um lugar de abertura de cabeça, porque eu entrevistei pessoas que eu não conhecia, que eu não teria tido oportunidade de conhecer, se eu não tivesse saído dessa minha pequena bolha. O primeiro livro é um livro muito afetivo nesse sentido, essas 3 entrevistas são com artistas que eu tinha muito próximos de mim, e o segundo, que eu lancei em 2007, também pela DBA, que é esse aqui, com 11 entrevistas, ele já é mais diverso. Eu saí daquele lugar onde eu estava, que era só os músicos e artistas que eu tocava no meu programa, para ter curiosidade de saber, por exemplo, por que Ana Carolina fazia tanto sucesso como compositora, que era o que me interessava ali, o que era essa compositora, enfim, o que é essa compositora, que enquanto cantora não fazia parte do meu repertório, mas que fazia cabide, por exemplo, para Martinália, que é uma composição absolutamente a cara da Martinália. Ou que faz junto com Jorge Versilo, outro que também não fazia parte do meu repertório, ali no Vozes do Brasil, mas faz uma parceria com a Ana, e Maria Bethânia grava, e na voz de Maria Bethânia vira uma canção esplêndida que todo mundo ouve, toca no rádio, eu mesmo toco no meu programa de rádio, mas não tocava as gravações da Ana Carolina. Então fui lá descobri que ela tem um processo matemático de compor, o que é uma coisa incrível, porque os instrumentistas, as pessoas que se formam,
que têm educação formal de música sempre dizem isso. Música também é matemática. E Ana Carolina usa isso para fazer os sucessos que ela toca no rádio. Eu achei isso incrível. Também tem nesse mesmo livro Tom Zé, que era um cara que eu queria no primeiro volume. Tem Rita Lee, acho que foi uma das últimas entrevistas presenciais que a Rita deu, logo depois dessa gravação aqui, 2006, que a gente fez. Ela começou a dar entrevistas só por e-mail. Tem Fernanda Abreu, Ana Carolina, tem Mônica Salmazo, que hoje está fazendo turnê com o Chico Buarque, finalmente estão entendendo, né, a maravilha que é Mônica Salmazo, uma cantora que sempre fez parte da minha escuta, dos meus programas de rádio, enfim. Quem mais? Tem Pato Fu, tem Zizi Posse, tem Nando Reis. Então, esse aqui foi esse segundo momento. Aí eu fiquei um bom tempo sem fazer outro projeto. Eu estava indo atrás de outras histórias, eu fiquei muito interessada na música feita pelos autores negros no Brasil. Então eu queria fazer um terceiro volume só com compositores e compositoras e intérpretes negros e negras, ia chamar Música de Preto, por conta da música do Djavan e do Caetano Veloso, né, que tem esse verso. Como é que chama? Como é que é mesmo? Acho que é Linha do Equador, né? Linha do Equador, isso mesmo. E tem esse verso. E aí eu comecei a fazer com Naná Vasconcelos, depois eu fiz Djavan, eu fiz Elza Soares, eu fiz Criolo, e Marina Lima resolveu me dar a entrevista que ela ia me dar para o primeiro livro em 1999, 2001, sei lá eu. E aí eu abri o leque de novo e acabei fazendo com as edições Sesc esse livro que é um xodó para mim, que é a coisa mais linda do mundo, que é um livro chamado Vozes do Brasil, Entrevistas Reunidas. Eu tirei esse nome dos livros de poemas reunidos, né, que a gente tem. Assim, a gente tem Fernando Pessoa, Entrevistas Reunidas, Manuel Bandeira, Poemas Reunidos, e eu achei gostoso. Eu tenho uma relação muito íntima com a poesia, eu sou uma leitora contumaz de livros de poesia, então eu quis fazer essa brincadeira comigo mesma e chamei de Entrevistas Reunidas. A Ana Martins Marques fez, que é uma poeta mineira, inclusive, fez um livro, acho que no primeiro ou no segundo livro dela tem um poema que chama Poemas Reunidos. Então eu fiz esse aqui com essa licença poética. E aqui eu tenho 9 entrevistas inéditas, feitas especialmente para essa edição. Revi as entrevistas de Paulinho Mosca e Adriana Calcanhoto e de Gal Costa. E aí a gente criou esse volume, que eu adoro olhar de ladinho assim, a borda dele, né? Que virou um livro pesado, bonito, com um desenho de arte que me lembra a Claxon, que é da Semana de 22, né? Toda essa história maravilhosa aqui. Não tem mais um ensaio fotográfico, mas cada capítulo tem uma foto linda do entrevistado, e as entrevistas estão aqui, 33. Eu tive a sorte de entrevistar Luiz Melodia, dos que não estão mais aqui, né? Luiz Melodia, Itamar Assunção, Elza Soares e Naná Vasconcelos. Estão todos aqui nesse livro que faz essa compilação. Aí eu fiz uma apresentação para trazer aqui para vocês. Como a gente não pode folhear ele aqui junto, eu queria mostrar um pouco desse livro, ler um pouquinho também de alguns trechos e mostrar o áudio de algumas entrevistas também. Quando eu comecei essa pesquisa de cantores e compositores, cantoras e compositoras negras, eu também passei pela literatura e li uma novela, um livro curto, chamado Eu Tituba, Bruxa Negra de Salem. É um livro que conta a história de uma jovenzinha, de uma menina, que é escravizada por um pastor anglicano. Esse pastor leva essa menina, tira ela da ilha onde ela nasceu e leva ela para Salem, para cuidar das filhas dele. Essa menina vira moça, vira mulher e está cuidando da família dele, e em Salem está se vivendo aquele momento em que as mulheres são perseguidas como bruxas, especialmente as mulheres que cuidam. E essa mulher negra, jovem, que cuidou da família e das crianças desse pastor,
ela é entregue pelas crianças para a polícia local como se ela fosse bruxa, porque ela fazia os chazinhos, pegava as ervas para cuidar das crianças. E quando perguntam para ela, na cadeia, como é que você consegue cantar enquanto tudo isso está acontecendo com você? Aí ela diz que ela só pode cantar para que a história dela seja conhecida, porque foi assim que ela aprendeu. Isso é a história dos griots, né, dos cantadores africanos, que até hoje segue na história. E eu tive um encontro com Zé Manuel e Lued Luna e conversei muito com eles sobre isso. A história negra contemporânea está sendo contada através da música. Se vocês ouvem, por exemplo, História Antiga, do Zé Manuel, a música que abre o disco dele, ou a Lued Luna cantando, como é que é o nome do disco dela? O Lugar no Mundo dela, ela cantando que saiu da Bahia, chegou em São Paulo, não se encontrou, talvez você saiba o nome. Um Corpo no Mundo. Perfeito, conta exatamente essa história. E aí, quando eu entrevistei a Elza Soares, eu vi que realmente isso acontece. Quando eu entrevistei Naná Vasconcelos, a mesma coisa, Itamar Assunção, Luiz Melodia. Então, esse livro, que tem Djavan, que tem Itamar, Elza, Jardes, Criolo, Naná, Ed Morta, ele conta uma pequena parte dessa história, né? Mas abre também, obviamente, para outros cantores e cantautores brasileiros que seguem contando a nossa história, que não é tão triste quanto a história de um descendente de escravizado, né, nesse país, mas que tem lá também suas coisas para contar. E eu gostei muito disso, gostei de ter essa reunião de histórias para contar dentro de um mesmo livro, a partir da música. Então, deixa eu ver o que eu tenho aqui. Essa é o trabalho gráfico, né, mostrando todos eles. Os 33 artistas estão aí em fotos de diversos momentos. Essa foto da Cássia, deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Foi tirada durante a entrevista. Foi uma entrevista muito especial justamente por isso, né? Ela logo depois teve aquele ataque cardíaco que nós a perdemos, mas ela esteve aí comigo. A Rita Lee. A entrevista que eu fiz com ela foi no momento em que ela estava se afastando da música por problemas de saúde. Ela interrompeu a entrevista algumas vezes para falar com o psicanalista dela durante a noite. A gente fez essa entrevista dentro de um estúdio dela, estava eu, ela e Roberto de Carvalho. E foi uma entrevista muito bacana porque eu trouxe para a Rita Lee, isso é uma artimanha, né, uma ferramenta que eu uso, eu trago os discos, eu trago os LPs, eu trago os CDs, eu trago a história para o próprio ator dessa história. Então, eu trouxe para a Rita momentos, por exemplo, dela sendo pioneira no formato acústico, fazendo o Bossa Roll com o Alexandre Fontanetti, né, que depois a MTV passou a fazer com todo mundo e etc. A Rita também foi pioneira nos grandes shows de rock no Brasil. Foi a primeira a ter uma estrutura tipo Rolling Stones e que correu o país inteiro. E foi, puxa, a primeira mulher fora Celi Campelo no rock and roll real, né? Ela, Vanderleia e tal, mas quem levou o rock and roll adiante foi a Rita Lee. E no final ela me disse, no final da entrevista, ela disse que depois dessa conversa eu passei até a gostar um pouco mais de mim, ela me disse, porque eu lembrei a ela desses momentos, numa hora em que ela estava querendo praticamente desistir da música, né? E isso é interessante sobre entrevistas, porque boas entrevistas são boas conversas. E muita gente me pergunta em universidades como é que eu me preparo, né, para essas entrevistas. E eu digo que a preparação é cotidiana. Se você é uma pessoa que se especializa em política, você tem que viver política. Se você se especializa em meio ambiente, você vive essa pauta. Se você é uma jornalista especializada em música, isso tem que ser parte da sua vida. Ou então você chega lá e boia na frente do artista, e é muito feio quando isso acontece. Tom Zé também me deu uma entrevista maravilhosa. O Tom Zé agora é a Coca-Cola da vez, né? Porque tem Felipe Rich fazendo peça de teatro com ele lançou disco novo, saiu a biografia do Tom Zé, mas teve um momento em que,
pouca gente entendia a obra dele, pouca gente ouvia Tom Zé. E essa entrevista faz o mesmo caminho que eu fiz com Rita Lee. A gente foi trocando ideia sobre os diversos momentos da história dele. E esse ano, aliás, desde o ano passado, desde o aniversário do ano passado do Tom Zé, eu tenho lançado um projeto chamado Uma Onda para Tom Zé, que são cantores contemporâneos, jovens, interpretando a obra dele. Como Martins, por exemplo, que é um pernambucano, que acaba de lançar o primeiro disco. Ele faz parte de um movimento chamado Reverbo, lá em Pernambuco, lá em Recife, e ele, quando ele tinha 15 anos, ele ouviu num teatro uma canção do Tom Zé chamada Carta, e essa canção foi a única que ficou na cabeça dele durante essa vida inteira. Ele está com 30 agora, quase 30, e essa música foi a que ele gravou no projeto. E Tom Zé, nessa entrevista, fala que gostaria de ser gravado por outras pessoas. Então, tipo, 10 anos mais tarde, a gente está fazendo isso. Luiz Melodia é outro também que essa foto foi feita no momento em que eu estava fazendo a entrevista com ele, por uma fotógrafa chamada Luciana De Francesco. Para os primeiros livros, como eu disse, tinha esses ensaios fotográficos, né? Ele estava no Jardim Botânico, morando lá nessa época, e nessa entrevista ele também me falou que ele gostaria que aquela moça do I Love You gravasse uma música dele. A moça do I Love You, Marisa Monte, que até hoje não gravou, mas a gente tem um projeto de ter também um disco só para ele, e eu estou trabalhando num documentário sobre Luiz Melodia, que já está em ilha de edição, e que é todo baseado na entrevista que ele me deu para esse livro. Então, a voz dele é que vai contar essa história. Vai ser muito legal. Ele dando a entrevista e a gente cobrindo, ele contando a própria história com as nossas imagens, as imagens de arquivo que a gente foi buscar. Não tem novas entrevistas sobre o Luiz, tem ele mesmo falando da história dele. Gal Costa, é inegável a importância dessa mulher para a história da canção brasileira, né? Inegável a participação dela ali no tropicalismo, no pós-tropicalismo, quando Gil e Caetano foram exilados, e ela ficou aqui como a peça de resistência, como segurando o bastão da contracultura, né? Gravando Jades Macalé, sendo dirigida por Ali Salomão, e está aí agora, depois do Recanto, aquele maravilhoso disco produzido por Caetano, retomando uma carreira que estava também meio abafada. E nesse meu livro aqui, ela está em 2 momentos comigo. Num deles é nessa hora que a gente empilha um tanto de disco e vai conversando sobre aqueles trabalhos. Ela fala de Torquato Neto, ela fala da Jovem Guarda, ela fala do tropicalismo, e depois, num outro momento, eu entrevisto a Gal no Recanto. Então, a gente tem essas duas cantoras, né? A gente pode dizer assim. No momento em que ela foi chamada por João Gilberto a maior cantora do Brasil, e depois, quando ela retoma um posto, né, vamos dizer assim. A gente passou por um momento muito difícil na música brasileira, está passando agora também, né? Não vamos falar sobre isso, que já vira uma outra onda. E Jades Macalé, que também foi dessas 9 entrevistas inéditas. Essa foto é de Caroline Bittencourt, que fez o ensaio para o 3º livro. Eu entrevistei o Macalé na casa dele, também lá no Rio de Janeiro, e ele conta coisas maravilhosas. A gente tem, inclusive, Toninho, um trecho do Macalé para a gente ouvir aí agora. Vamos aproveitar e ouvir a voz dele. Para a gente colocar no Vozes, vamos falar de uma canção que você tenha feito com ele e que você vai tocar hoje aqui. Dona de Castelo. Fala sobre essa canção. Essa canção, o Ali me entregou a letra e me explicou. Dona de Castelo, Castelo na Bahia é puteiro, né? Puteiro, Castelo. Então ele fez uma letra genial chamada Dona de Castelo, e uma música apaixonada, no qual eu pude exercer o meu lado Tom Jobim. Que legal. Que bárbaro. É só isso. Né? Só isso, é muito bom. Fale de Rua Real Grandeza. Rua Real Grandeza, o Ali sempre ficava me incitando a ter uma voz própria minha, que eu precisava cantar para não sei o que. E eu sempre fui violonista, um acompanhador, compunha aqui, um pouco ali, mas o meu violão era a serviço de outras pessoas. Aí ele tanto encheu meu saco que eu resolvi, então vamos.
Aí saiu aquilo. Agora me fale de Mal Secreto. Mal Secreto, foi uma paixão secreta por todos. O Ali tinha paixões assim, violentas e secretíssimas, né? Aí ele veio com esse Mal Secreto. Assim como ele veio com o Anjo Exterminado também. Também foi uma paixão secreta? Deve ter sido, porque até hoje eu não conhecia o Anjo Exterminado, pô. Só conheço de cantar. E a gravação de Anjo Exterminado pela Gal Costa? Maravilhosa. Bethânia, houve um negócio engraçado, porque a Bethânia, o Ali era um grande, como chama, um grande caetitude de si próprio. Então ele chegava, encheu o saco da Gal, encheu o saco da Bethânia, tanto que a Bethânia botou o nome do disco de Anjo Exterminado. Mas o Caetano, com ciúme da jogada, e Caetano já tinha pensado Anjo Exterminado, e como é outro nome? Drama. Tinha passado o Drama, aí é um filho de Carato, o vento do pano de prata. Então, ficou um negócio esquisito. Entre o Ali e Caetano, Bethânia sabiamente botou Drama, Anjo Exterminado. E saiu para um segundo. O Ali queria Anjo Exterminado, Drama. Foi difícil para ele aceitar, mas aceitou. Que maravilha. Movimento dos Barcos. Capinã. Porra, essa canção não tem uma frase musical igual. Nenhuma, é impossível. Ela floreia, nem eu mesmo. Eu tive que aprender, eu fiz a música e depois eu tive que aprender a cantá-la. Que é toda cheia de garará. A gravação da Ava, de Movimento dos Barcos. Que você... Linda, a Ava tá tão linda. Muito legal, né? Eu adoro ouvir ele contando. A voz dele está cada dia mais difícil, mas são histórias muito legais, muito interessantes. Ele me disse que Vapor Barato, por exemplo, ele e o Ali fizeram em 15 minutos. Era uma parceria realmente muito potente, né, entre os dois, e num momento muito importante da canção brasileira. Fernando Abreu, que trouxe o funk carioca já nos anos 80, 90, para o meio da música pop brasileira. O funk que hoje é um ritmo absolutamente popular e totalmente dentro, né, do mainstream, vamos dizer. A gente está vendo a Anitta ganhando aí prêmios internacionais, fazendo sucesso e fazendo parcerias com artistas do mundo todo. E ela foi uma das primeiras a trazer o funk para a canção. E tem uma coisa interessante que ela também sempre disse, Fernanda Abreu sempre disse, eu ouvia a Anitta falando a mesma coisa, ela, Fausto Fawcett, dizia também, que o funk, ele recebe tanto preconceito, é visto, ouvido com tanto preconceito quanto o samba era visto nos anos 20, 30, né, quando começou essa história toda. Ed Mota, que é outro que hoje está causando muita polêmica nos meios digitais, mas que fez um trabalho muito interessante durante bastante tempo, um cara que faz uma música instrumental, vocal, que descobriu a música brasileira de Tom Jobim no momento que ele morava fora do país, e ele achava, como muitos da geração dele, achavam a música brasileira, feita nos anos 80, 70, 80, 70, 80, muito careta, né? Muito coisa de velho. Quem era jovem nos anos 80 tinha que ouvir rock nacional. E quem não ouvia rock nacional era careta, né? Tinha essa briga nos anos 80. Aí nos 90, quando a gente teve aquela mistura toda que veio no final dos 90 com Marisa Monte, retomando uma coisa que acontecia no final dos 70, o pessoal começou a entender que era possível fazer essa mistura. E o Ed Mota percebeu isso ouvindo num Discman Tom Jobim com arranjos de Klaus Ogerman andando por Nova York. E aí é que ele começou a fazer uma música mais voltada para a canção brasileira. Elza Soares está nesse livro novo, uma das 9 entrevistas inéditas. Usei com ela essa mesma estratégia de trazer os discos, e com a Elza foi mais importante do que com todos os outros, na verdade, porque como ela tem uma vida muito pautada pelo sofrimento, teve uma vida muito pautada pelos
terríveis acidentes que aconteceram na vida dela, e ela, não por acaso, né, leva essa coisa de levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima como uma filosofia de vida. Ela ia me contando, nesse ano um filho meu morreu. Eu falava, tá, mas nesse ano você também gravou com Wilson das Neves esse disco aqui. Aí ela ia para o disco e a gente falava das gravações e dos autores daquela época, e dos compositores, e do disco, e dos shows. Aí a gente passava para 2, 3 anos depois, ela dizia, pois é, nesse ano teve um acidente de carro e morreu não sei quem. Sim, mas também foi nesse ano que você gravou tal disco e tal disco. Então eu consegui levantar com ela uma trajetória, né, muito importante dentro da canção, ela fazendo coisas incríveis e também muito fora da curva, né? Tentaram colocar a Elza no samba, ela era mais que o samba. Na bossa nova, ela era mais que a bossa nova. Passou um tempo também longe da música, gravou com Caetano Língua e voltou então a ter um certo prestígio. Prestígio ela sempre teve, mas um certo espaço dentro da mídia, né, voltada para a canção brasileira. Enfim, é uma entrevista realmente maravilhosa, é uma vida que vale a pena ser ouvida, né? Elba Ramalho entrou também nesse segundo livro, né, nesse momento em que eu estava abrindo mais o leque das entrevistas, saindo da música menos popular, né, uma música de nicho, para uma música mais Brasilzão. E Elba Ramalho acho que representa esse Brasil que é de Luiz Gonzaga, que é de Zé Ramalho, que é de Alceu Valença, e eu queria ter alguém dessa turma nesse meu repertório. É pouco, eu acho que eu devia também seguir fazendo essas entrevistas e pôr mais deles aí em outros livros, mas a Elba foi a minha escolhida por ser uma voz, né, que foi, num momento, uma voz muito representativa desses autores todos do Nordeste. Lenine foi, inclusive, um dos autores que foi, ele mesmo conta, na primeira entrevista que eu fiz com ele, para o primeiro livro, em 2002, ele conta que Elba Ramalho foi uma das principais fontes de renda dele, enquanto compositor, antes dele lançar seu primeiro disco como cantautor. Elba sempre gravou Lenine, ele viveu muito do trabalho dela, dos discos dela, da venda dos discos dela, para ser o que ele é hoje. Ana Carolina, como contei para vocês aqui no começo do nosso encontro, eu me lembro que quando eu contei para um amigo meu que é diretor musical, violonista erudito, estava tomando um café com ele, no dia seguinte eu ia para o Rio entrevistar a Ana Carolina, contei para ele, ele falou, mas por quê? Nós não gostamos de Ana Carolina. Eu falei, não existe isso de nós não gostamos de Ana Carolina, né? Vamos olhar de uma outra maneira, eu sou uma jornalista de música, eu quero entender essa mulher. E foi uma entrevista realmente incrível. Eu tive que perguntar para ela se aquele verso, eu vou aparecer nua na porta da sua casa, era uma figura de linguagem. Ela disse que não, que ela é assim mesmo. Então foi muito importante para mim ter passado uma tarde entendendo essa figura. Arnaldo Antunes foi a entrevista mais incrível que eu já fiz na minha vida em termos de edição. A gente não teve que mudar uma única vírgula e nem tirar ou colocar qualquer coisa da gravação que eu fiz com ele. Ficou 100% transcrito e foi espetacular. Foi uma entrevista até que rápida. Eu fui também à casa dele, passei a tarde com ele, ficamos tomando café, olhando livros e tal, mas quando a gente sentou e começou a conversar, foi do começo ao fim, absolutamente perfeito. Um cara de um poder de articulação, de uma capacidade mental assim impressionante. Está fazendo hoje um trabalho junto com um pianista jovem chamado Vitor Araújo, um pernambucano, e é um trabalho absolutamente lindo de voz e piano que deve ser visto. Continua se inventando, né? Um desses caras que não para no tempo. O Pato Fu, Fernanda Takai e John Ulloa, que para mim é uma banda, como eles dizem ali, né? Nunca nos sentimos verdadeiramente representantes de uma turma. Eles são um rock totalmente fora da casinha. É um rock que vem de Mutantes, é um rock que vem
de brinquedo, não por acaso eles fizeram música de brinquedo, que acabou sendo um dos discos mais vendidos deles, né? Conversam muito com Rita Lee, e Fernanda Takai tem o trabalho solo dela cantando Nara Leão primeiro e depois com as canções. Eu acho uma turma muito interessante para mostrar um pouco de Minas Gerais longe do Clube da Esquina. É uma música feita em Minas que tem também uma coisa antes e uma coisa depois. É muito significativa, muito relevante, muito representativa do que é a música de Minas, mas que não passa nem por Clube da Esquina e nem por Toninho Horta, que mesmo sendo do Clube da Esquina, vai para uma outra vertente, né, de música instrumental. Achei importante tê-los no livro. Nando Reis está no segundo livro também. Acho que é um cara que dentro da canção brasileira traz uma coisa da viola, né, e traz mesmo, a gente conversou sobre isso, porque a viola do interior do Brasil, ela tem a ver com o violão folk do norte-americano. Se encontram em algum lugar. E em Nando Reis isso está totalmente amalgamado. Tanto que o violão dele é um violão de aço. Ele compõe num violão de aço e toca num violão de aço. Além de ser um grande compositor, né, letrista para Marisa Monte, para Cássia Eller. Então, acho que é uma presença bem importante dentro desse trabalho. Marina Lima, que mudou todo o rumo do terceiro livro, me deu uma entrevista em 2 partes. Eu fui 2 noites na casa dela, a gente conversou muito. No momento, eu falei para ela que eu ia fazer um livro chamado Vozes do Brasil, Música de Preto. Ela deu muita risada, dizendo que a música dela é música de preto, porque ela foi para os Estados Unidos, ainda menina, e se formou muito ouvindo Stevie Wonder, se formou ouvindo Aretha Franklin. Então, tem um pouco desse swing, dessa batida diferente no som da Marina. Além de ser parceira de um dos maiores poetas do Brasil, que é Antônio Cícero, né, que é uma coisa muito importante dentro do trabalho dela. O Cícero me disse numa entrevista para o Peixe Voador, que é um podcast que eu tenho sobre literatura e poesia, que ele não se preocupou em lançar um primeiro livro, porque a música dele, aliás, a poesia dele, estava sendo cantada pelo Brasil todo através das canções da Marina. Ele era um poeta muito pop antes de lançar o seu primeiro compêndio, né, o seu primeiro livro de poesias, que acho que é o Guardar, se não me engano. Martinalha, que foi quem me levou a entrevistar a Ana Carolina por conta do cabide, mas porque é uma cantora e compositora que representa o samba de um jeito muito pop. Ela tem, quando ela tem, por exemplo, a produção de Arthur Maia no baixo, ou a produção do Djavan mesmo, ela traz para o samba uma contemporaneidade, uma safadeza contemporânea que é muito interessante. Ela sai, né, de um samba, mesmo que ela seja filha do Martinho da Vila, ela sai de um samba tradicional, trazendo o samba tradicional, mas misturando com um pop de Paulinho Mosca, uma canção do Djavan, e é uma presença de palco absolutamente sensacional. Criolo, porque dentre esses jovens, ele não é tão jovem mais, mas entre os representantes do rap, né, eu acho que é um cara que tem uma importância tremenda pela responsabilidade do discurso. O Criolo, ele não dá um ponto sem nó, sabe? Ele tem recados para dar, ele não está na música à toa, ele está a serviço, e eu acho isso uma qualidade tremenda de um artista, um cara que tem na música uma missão. Claro que ele quer popularidade, claro que ele quer sucesso, claro que ele quer show lotado, como todos eles querem. Todo compositor quer ser popular, todo artista quer ser popular, mas o Criolo tem uma missão, e isso fica muito evidente quando você vai num show dele. É como se ele estivesse ali num transe com aquela conexão que ele faz com o divino através do encontro com a plateia e com a palavra. Adriana Calcanhoto, que para mim é uma das compositoras mais interessantes da geração dela, justamente porque ela faz
ela faz várias pontes, na verdade, isso que é o mais interessante para mim. Ela se conecta com a poesia de uma maneira muito forte, o Ali Salomão, Antônio Cícero e muitos outros, e ela também se conecta com as artes plásticas, com a literatura, com a Semana de 22. Quando ela fez A Mulher do Pau-Brasil, por exemplo, ela fez uma Macunaíma dela. Ela fez uma homenagem à Semana de 22, aos modernistas, a Manuel Bandeira, a Mário de Andrade, a Oswald de Andrade, fazendo um espetáculo totalmente antropofágico e dizendo ela mesma, fazendo ela mesma o papel da mulher do pau-brasil. Vocês devem lembrar da canção Vamos Comer Caetano, vocês devem lembrar da canção Pista de Dança, em que ela está junto com o Ali Salomão. Então, ela, para mim, nenhum desses que foi chamado pós-tropicalista, para mim, é tão tropicalista e antropofágico quanto a Adriana Calcanhoto. E olha que interessante isso, as camadas de tempo são a coisa mais preciosa que se pode ter num trabalho. Isso é sensacional, uma pessoa que pensa, uma artista que pensa nessa perenidade, né? Nessa longevidade do trabalho e não só no sucesso, ainda que ela faça tremendo sucesso cantando, por exemplo, Claudinha e Bochecha. E é isso, essa é a minha apresentação sobre o Vozes do Brasil Entrevistas Reunidas. Tem mais artistas, é claro, são 33, mas eu separei esses assim como destaque para apresentar o trabalho para vocês. E acho que se vocês quiserem fazer perguntas, tem microfone, para a gente trocar uma ideia, se for o caso. Ou então, podemos nos encontrar aí pela feira, ali tem. Boa tarde, tudo bem? Tudo bom. É um prazer estar aqui diante de uma pessoa tão importante para todo o registro da música brasileira, né? Eu admiro muito seu trabalho. Muito obrigada. E a minha pergunta seria, você tem essa possibilidade, ao longo da sua carreira, de estar muito próxima, tipo, na casa do artista, receber o artista em algum lugar, né? Existe uma troca mais íntima, digamos, né? mais próxima, que é o que nós, enquanto público, talvez nunca teríamos, né? Então, e aí, a partir desse ponto, eu queria que você falasse um pouco da sua experiência, né? Dessa relação com esses artistas, o quanto que isso impacta na sua vida mesmo, enquanto pessoa, ou admiradora, ou pesquisadora. E o outro ponto da pergunta é se nessa trajetória toda, e nesse momento que a gente está revendo tanto os conceitos enquanto sociedade, se tem artistas que você entrevistou que talvez hoje você nem estaria na sua pauta, entendeu? É por aí. Bom, vou começar pela última pergunta. Sim, tem artistas que eu entrevistei que hoje eu não entrevistaria mais. Porque é natural, né? Eu acho que a música, enquanto expressão artística, ou qualquer expressão artística, tem muito a ver com o que a pessoa é, né? É muito difícil você separar uma coisa da outra. Então, tem uma máxima, né, nessa coisa da música que todo mundo diz: não se aproxime demais do seu ídolo, porque você vai perceber que ele é uma pessoa normal. Então, são defeitos e qualidades, né? Claro. Mas, durante esse tempo em que eu trabalho com música, eu fiz muitos amigos dentro da música, porque tem uma coisa muito que já funcionou muito mais e hoje funciona menos, mas é todo um ecossistema, né? O que é fazer música no Brasil, o que é viver de música no Brasil. O jornalista que trabalha com música, ele é um aliado, né? O papel do crítico já era, não existe mais isso. As pessoas não compram mais disco a partir da crítica que sai no jornal. Então, um jornalista de rádio, especialmente, é um aliado. Então, com o tempo, eu fui fazendo muitos amigos, sem dúvida nenhuma. E em outras ocasiões, eu tive só mesmo o privilégio, né, de estar perto dessas pessoas e entender esses processos mais de perto, que é muito legal, é uma curiosidade que todo mundo tem, né? Pô, que livro que o Arnaldo está lendo?
Que livro que o Lenine está lendo para fazer aquela canção, sabe? O que ele passou de verdade? A gente sempre tenta adivinhar, mas adivinhar é um tremendo problema, porque a gente não adivinha. Tem uma música que é uma parceria da Alice Ruiz com o Arnaldo, que é aquela canção Socorro, né? Que muita gente leva para o lado romântico. E Alice Ruiz fez esses versos quando ela perdeu o filho dela aos 10 anos. Um menino, o Miguel. Então, socorro, eu não estou sentindo nada. É uma mãe que perdeu um filho. Então, a gente nunca sabe. Não dá para a gente adivinhar. É um perigo isso para a gente, jornalista. Então, quando você vai lá e pergunta, né, você tem essa possibilidade de saber a história real, mas tem que ir com muito cuidado também. Mais uma pergunta. Olá, tudo bem? Eu sou jornalista também, não na área de música, de outra área, mas eu queria te falar, é uma coisa que acontece muito comigo. Quando você vai entrevistar uma pessoa, depende do que ela fala, aquilo te traz um impacto muito grande, que às vezes tira até outro dia uma noite de sono, porque você quer logo produzir aquele material, fica ansioso e tudo mais. Qual desses artistas, eu vou te falar uma covardia com você, deve ter um monte de histórias, mas qual que te impactou bastante a ponto de tirar uma noite de sono sua e você ficar assim, nossa, eu tenho que dar uma formatação diferente nessa reportagem? A entrevista com a Cássia foi muito impactante para mim, porque foi muito difícil tirar as coisas dela. A entrevista com a Elza foi sensacional e foi muito, muito difícil lidar com isso, porque eu pensava, ela já estava doente, ela foi na minha casa, eu não fui na casa dela. Ela foi na minha casa, eu arrumei um lugar para ela sentar, com os pezinhos para cima, ela estava super frágil. E eu demorei muito para publicar, então cada vez que eu tinha uma notícia, cara, a Elza não está bem, eu falava, ela vai morrer, eu não vou publicar isso. E é horrível ter essa sensação, é muito ruim. A entrevista que eu fiz com o Itamar Assunção para o primeiro livro foi uma entrevista de quase 5 horas. E foi maravilhosa, porque eu tinha medo do Itamar quando eu era mais nova, né? A primeira vez que eu vi o Itamar no palco, eu tinha medo que ele saísse do palco e fosse falar comigo, e eu morria de medo, porque ele fazia isso, né? E depois a gente ficou muito amigo e foi maravilhoso. Mas uma entrevista que me fez pensar muito depois foi a entrevista com a Marina. Marina é virginiana como eu, é mulher como eu tenho uma identificação muito grande com o que ela coloca no ar como expressão, né? E foram 2 noites incríveis, que a gente ficou conversando e tomando vinho, e eu tinha um tempão ainda para colocar aquilo no ar, e como eu sou do rádio, como você falou, né, tem essa vontade de colocar logo, e no rádio você põe ao vivo, muitas vezes. E foi muito difícil segurar as coisas que ela me contou, até que saísse o livro. Foi muito bom. Mais alguém? Alguma curiosidade sobre um dos entrevistados? Eu, como sou muito curiosa, eu acho muito impressionante quando as pessoas não têm curiosidade sobre alguma coisa. Que eu sempre quero perguntar alguma coisa. A entrevista com o Itamar foi feita na casa dele, num quartinho que ele, lá na Penha, onde ele viveu a vida toda. Agora ele tem um museu do Itamar Assunção, né? Começou como um museu virtual e agora é um museu que tem em São Paulo visitado alguns lugares. Foi primeiro para o Centro Cultural da Penha, no lugar que ele viveu a vida toda, foi lindo. E depois ele foi para o Centro Cultural São Paulo e o óculos do Itamar foi roubado do Centro Cultural São Paulo, um dos óculos que ele usava. O Ministério Público já está atrás, não sei o quê. Mas esse quartinho onde ele me deu uma entrevista era um lugar assim do tamanho desse tapete, por exemplo. E de cima embaixo tinha um sofazinho, eu estava numa cadeira grudada nele assim, e de cima embaixo, nas 4 paredes, tinha prateleira estreita com caderno assim, onde ele anotava tudo, onde ele fazia os poemas, onde ele fazia as letras, mas assim, inteiro aquilo lá. Foi realmente impressionante de ver. E um jardim cheio de orquídeas, né? Foi uma delícia de fazer essa entrevista com ele. Foi muito bom. Mais alguém? Quem perguntou? A entrevista com o Paulinho Mosca?
Eu fiz a entrevista com ele na casa dele, ele tinha recém se separado, ele estava muito perturbado, ele estava entre discos, estava compondo muito, ele tinha acabado de fazer o Mobile, que para mim foi um dos melhores discos do Paulinho. Foi por conta do Mobile que eu fui entrevistá-lo. Um disco que ele fez junto com o Marco Suzano, né, que tem muita percussão, Sacha Ambach, que é um músico erudito, monstruoso, mas que toca piano, teclados, faz arranjos e tal. E foi uma entrevista muito legal, a gente sentado no chão da casa dele, muito intensa, muito profunda, muito demorada também, porque o Paulinho gosta de falar e ele tinha muito o que falar naquele momento. E foi uma entrevista, como é que eu posso dizer, intensa, real. Eu tive que rever a entrevista dele para essa nova edição, porque ele ficou perturbado com algumas coisas que ele me disse, chegou a me ligar quando eu lancei o primeiro disco, o primeiro livro, dizendo, puxa, mas como é que você colocou aquilo ali? Eu falei, mas Paulinho, eu coloquei porque foi o que você falou. Não, eu não falei, falou, quer ver? Fica aí no telefone, ainda era do tempo do telefone fixo, né? Falei, fica no telefone que eu vou pôr a gravação para você. Aí eu pus a gravação para ele se ouviu, voltei, ele ficou em silêncio, ficamos em silêncio algum tempo, até ele ficar mais calminho. E eu falei, tá, o que você quer que eu faça agora? Já está. Então, quando a gente for fazer os shows de lançamento do livro, eu vou escrever uma errata. Eu falei, tá bom, você escreve errata. E a gente coloca dentro do livro. Então, depois a gente teve que refazer. Mas era uma coisa tola, assim, que ele achou muito grande, porque ele estava num momento muito inquieto, né? E isso acontece algumas vezes na vida, né? Mais alguém? Hã? Faça, ótimo. Ele vai te levar o microfone porque está gravando. Obrigado. Eu li a biografia da Elis Regina, né? Qual das biografias? Puta, agora eu não lembro qual é a última. Do Júlio Maria? É isso, exatamente. E ela era uma mulher muito temperamental, era muito forte, ela tinha uma personalidade muito difícil, né? Você chegou alguma vez não sei se você entrevistou a Elis, mas e você já conversou com pessoas que trabalharam com ela e realmente era uma mulher difícil de se lidar? Conversei com muita gente que trabalhou com ela, não entrevistei a Elis porque eu era criança, menina ainda quando ela morreu, né? Eu não tinha, estava começando a faculdade. Mas eu fui muito amiga do Zé Nogueira, que foi um grande produtor da Rádio Eldorado. E o Zé foi produtor da Elis um tempo. Foi produtor da Elis, ele era muito amigo do Boscoli. E ele arrumava leite para o João Marcelo quando Elis ia para São Paulo. E ele contou para a gente uma história maravilhosa, uma vez que ele e o Boscoli, claro, né, saíam juntos e bebiam até cair, ficavam completamente enlouquecidos. E teve uma vez que os dois voltaram juntos para casa, no Rio, quando Elis e Boscoli moravam juntos naquela casa imensa, com vista, que até apareceu no filme, né? E aí os dois estavam muito bêbados, e o Boscoli falou, Nogueira, dorme aqui comigo, eu não quero dormir sozinho, vamos ficar aqui conversando até a gente dormir. Aí dormiram os dois bêbados, um de cada lado. Quando Elis chegou aos gritos, jogando coisas em cima do Boscoli, dizendo, até com o Nogueira, Ronaldo. Achando que eles tinham feito qualquer coisa além de beber, né? Ela era realmente impossível. E é uma ótima biografia do Júlio Maria, né? É muito boa. Tem uma da Regina Echeverria, que também é muito boa, e tem uma outra de um músico gaúcho chamado Faria, esqueci agora o nome dele, que é muito boa também. Mais alguém? Últimos minutos, gente, última chance. Pronto. Você chegar em entrevista, vai muito tempo, assim, para você conseguir agendar, falar com a pessoa. Como é que é esse processo? Assim? Para o caso de livro, sim, né? Para fazer livro, porque é diferente deles irem até a rádio me dar entrevista, porque eles precisam fazer isso mesmo, então eles até pedem para agendar. Para o livro,
para você ver a história da Marina Lima, né? Eu pedi a entrevista para ela, assim, antes de lançar o primeiro em 2002, mas ela estava naquele momento sem voz, estava difícil, então ela me ligava dizendo que estava à beira de um abismo e não conseguia, aquelas coisas da Marina, né? Muito dramática com tudo. E então demorou quase, deixa eu ver, a gente lançou em 2019, demorou 15 anos para ela me dar uma entrevista, para o livro. Sobre disco ela dava toda hora, mas para o livro demorou quase 15 anos. Então, é um trabalho de muita paciência, né? Fazer um livro de entrevistas, porque, especialmente uma pessoa que trabalha no rádio, que entra no ar, sai falando, né? Mas vale muito a pena. E acho que é mais legal do que colocar a entrevista no rádio, porque tá aí, né? Tá aí e vai ficar. Eu espero que seja um livro de referência. Eu tenho um livro que é um livro muito importante, chamado Songwriters on Songwriting, de um escritor, jornalista norte-americano chamado Paul Zollo, que é uma bíblia, que tem Carole King, Keith Richards, sei lá, Leonard Cohen, tem todos os monstros dos Estados Unidos, do Canadá, os caras mais da Inglaterra, os caras mais incríveis contando. E quando eu lia esse livro, eu pensava, cara, um dia eu vou ter alguma coisa parecida, e com as edições Sesc eu consegui fazer isso aqui, e é uma conquista mesmo, uma coisa bem legal. Dá muito trabalho. De 2002 a 2022 são 20 anos, né? Do primeiro até esse aqui. Outra aqui. Adoro, gente, que vocês animaram para fazer pergunta. A melhor parte. Sei, Joe. Aí então, aproveitando, né? Eu trabalho há alguns anos com a cantora Elizabeth Viana, que é a rainha do samba rock, né? Esse título que ela conquistou em 69, quando ela lançou o Meu Guarda-Chuva, que é a música que o Jorge Ben, né, ela foi na casa do Jorge Ben, depois que ela ganhou a grande chance no Flávio Cavalcante, e aí o Faro, que produzia, ela perguntou, você gostaria de gravar que artista? Eu gosto do Jorge Ben, então levou na casa dele, ela escolheu a música Meu Guarda-Chuva, e desde então ela tem esse trabalho. Ao longo da carreira, ela foi sendo apartada de todas as questões de direitos, né, direitos autorais. Então, hoje, praticamente nela não tem nenhuma música onde esteja registrado o nome dela, não tem ISRC, não tem, né, esse problema que, até por uma questão, né, talvez se fosse um homem artista, não teria passado pelo que ela passou em ser uma mulher artista tentando ter uma carreira independente naquele momento. Mas, chegando na questão de acervos, né, a gente tem tentado encontrar coisas que ela já fez muita coisa, mas quase não existe registros ou acervos que acabam sendo muito restritos, né? Eu também pesquisei muito a obra do Taiguara, e quando eu pesquisei eu também tive esse problema de conseguir acessar. Então, a pergunta é assim, nesse sentido de pensar a memória da nossa cultura, né, a partir desses registros, como, por exemplo, esse livro que você está lançando, como que você enxerga essa política de acervos também, da memória que a gente tem? Porque você consultar um acervo, no caso da jornalista, preparar todo um caminho para chegar a realizar uma entrevista com aquela pessoa, né? Então, como que você vê também essa questão da memória, né, no Brasil? Acho que é de fundamental importância, né? É de fundamental importância, e eu acho que o Brasil... a gente tem muitos livros hoje em dia sobre música brasileira, né? Tem várias biografias saindo, o pessoal está descobrindo essa possibilidade. Já tem... Bom, Sérgio Cabral fez coisas lindas, Elisete Cardoso, tem Dolores Duran pelo Faur, tem
o Tarek de Souza, que é louco pelo samba-balanço, né, faz um monte de coisa a respeito disso. Tem alguns jornalistas que se dedicam a isso e fazem trabalhos lindos. Tem a Enciclopédia Digital do Itaú Cultural, tem o Ricardo Cravo Alvim, que faz um trabalho bom também. Tem o Discos do Brasil, da Maria Luísa Kfouri, que é um trabalho totalmente pessoal dela, né, dos discos dela estarem no ar. Agora, eu tenho uma experiência com acervos de rádio, duas extremamente diferentes, antagonicamente diferentes. Uma é com o acervo da Rádio Cultura AM/FM em São Paulo, da Fundação Padre Anchieta. Foi lá que eu comecei a fazer rádio, e o que me deixou ali naquele lugar foi justamente a discoteca e o jeito que se tratava aquela discoteca, e as fitas rolo que estavam lá de programas antigos de rádio, e o jeito que eles cuidavam daquilo. Não por acaso, o acervo da TV Cultura é hoje um dos mais preciosos, né, que a gente tem. Eles realmente tratam disso. Outro foi a discoteca da Rádio Eldorado. Quando eu fui diretora da rádio, que eu fui diretora de programação lá, eu criei um projeto junto com a Unesco para que a discoteca da rádio e todo aquele acervo de fitas fosse todo digitalizado e todo reorganizado para abrir para consulta pública. Esse trabalho não foi para frente por uma questão de sei lá o que lá dentro, e quando a rádio passou por uma reengenharia dentro do Grupo Estado, essa discoteca, que era um andar inteiro dentro de uma sede, foi para o Grupo Estado, foi para o Estadão e virou uma salinha. Quando virou uma salinha, começaram a sair combis e combis de dentro do Estadão com LPs, que ninguém sabe para onde foram. Entende? Foi totalmente debulhado o acervo da Rádio Eldorado. Uma rádio com mais de 50 anos de existência, com mais de, assim, com histórias incríveis da música brasileira e internacional também, né? Então é um descuido com isso inacreditável. O meu programa tem fita cassete, CD, MD, porque eu resolvi gravar, eu resolvi guardar. Porque se dependesse das rádios onde eu estava, tinha tudo ido para o ar e acabou. Não ia ter nunca mais, né? É uma loucura. E a gente vê a Cinemateca, né? Então, é uma tristeza. Acho que talvez a gente consiga mudar isso agora em outubro, quem sabe, né? Um pouquinho, talvez. Oxalá. Quantas ideias? 13. Por aí. 13 em progressão geométrica. Mais alguém? A minha primeira entrevista foi com Cazuza, que foi muito especial para mim. Paqueramos também. Foi muito bom. Nossa, pensa bem, ter isso no currículo, né? É lindo. É maravilhoso. A jornalista me fez prometer que eu não ia abrir a boca, né? Era uma coletiva de imprensa, na época que ele estava fazendo aquele show que ele fez no Aeroanta com direção do Ney Matogrosso. E eu era uma foca, era uma menina, não tinha nenhum poder de microfone. Mas aí eu não aguentei e levantei a mão no meio da entrevista, perguntando se eu podia fazer uma pergunta. E eu fiz essa que eu já contei aqui para vocês. Ele ficou super interessado, me chamou para ir no show à noite. Falei, claro que eu vou. Aí ele chegou no show, eu já estava lá. Foi muito bom. E ficamos nos paquerando um pouquinho. Mas não deu em nada. Só em história mesmo. Ney Matogrosso eu entrevistei várias vezes. Para o livro, não, mas eu entrevistei para o programa de rádio várias vezes e foi sempre muito incrível. O Ney é uma pessoa no palco e outra pessoa fora do palco. Ele é seríssimo, ele é super compenetrado. Ele é muito amigo da Alzira Espíndola, né, que é muito minha amiga, então às vezes a gente se encontra fora do palco também. E é um cara que está muito interessado no que é novo sempre, né? Que esse é o segredo da longevidade dele, né? Ele está fazendo shows com a Duda Brack, por exemplo, que é uma menina super jovem, está mais conhecida agora porque fez uma novela na Globo, mas ela é uma grande cantora gaúcha, jovenzinha, acho que acabou de fazer 28 anos, sei lá, algo por aí. Ele é espetacular. Alguém falou? Se eu ainda ouço rádio aberta?
A cultura... Eu ouço a cultura, eu adoro ouvir a cultura. Eu adoro ouvir música clássica no rádio. Eu ouço um pouco a Nova Brasil. Mas não está dando muito para ouvir rádio, né, ultimamente. A gente tem um problema de rádio, eu gosto dessa pergunta, porque assim, eu acho que o problema do rádio, do veículo rádio no Brasil, é um problema que começa na política de concessões públicas. As concessões são sorteadas a granel, né? Um político, um empresário ganha 5, 10, 15 concessões, faz o que bem quer com aquilo, não segue regras que são leis, né? Que estão na Constituição, fazem o que querem, arrendam essas rádios, tem um comércio de concessões públicas, um arrendamento de rádio em São Paulo, por exemplo, dá para o cara que ganhou de graça, da gente que paga imposto, uma concessão, ele arrenda por 400, 600 mil reais por mês. Imagina o tanto de dinheiro que ele põe no bolso e o tanto de estrago que ele faz na cultura do Brasil com esse tipo de coisa. Ou seja, é um problema seríssimo, né? Se for para falar de rádio, a gente tem que abrir uma outra pauta, porque eu fico muito mexida com esse assunto. Podcast é uma coisa maravilhosa, que é uma democratização no meu modo de ver. Eu acho que o rádio, por estar nesse momento difícil, né, que é rádio, ou é rádio que está na mão de grupos religiosos, ou é rádio que dá da mão de grupos empresariais, a maior tristeza da minha vida, eu vou confessar isso para vocês, foi quando 92,9 em São Paulo, uma rádio como a Eldorado, foi arrendada pelo grupo Massa do Ratinho. Hoje, numa rádio que a gente tinha, programa do Jô Soares, piano clássico ao cair da tarde, né, lá atrás, tinha o meu Vozes do Brasil, tinha, assim, sei lá, uma rádio que tinha o troféu Cara de Pau, que tinha o fax do ouvinte, que tinha Bike Repórter, uma rádio de vanguarda total, né, engajada politicamente, engajada culturalmente, está na mão de um grupo popular, né, desses, dá um arrepio, assim, quando passa por ali. Mas o podcast, voltando para a parte boa da história, o podcast é a possibilidade de você fazer de dentro da sua casa um programa de rádio, né? O podcast é o rádio. É o rádio em formato radionovela, é o rádio em formato contação de história, é o rádio em formato jornalismo, do que você quiser fazer. Eu mesmo fiz durante a pandemia o meu podcast Peixe Voador. Eu estava enfiada dentro de casa, deprimida, sem dinheiro, como todo mundo, com medo de morrer, com medo de pegar um vírus horroroso, passando por um governo insano, e não tinha o que fazer, porque eu não podia sair de casa. Eu abri o microfone. Quando eu abri o microfone, eu saí falando de literatura, como um jeito de escapar do fim do mundo. Então, o podcast é essa maravilha. Eu adoro, eu ouço vários do Mano Brown, é sensacional. Estou viciada nele. E o meu, né? Chama Peixe Voador. Procurem. Isso? Deu o nosso tempo? Infelizmente, sim, Patrícia. Que é uma ótimo. honra recebê-la aqui no Flipostos. Muito obrigada. Agradeço em nome da GSC Eventos, da Gisele, curadora do festival, a sua prazer. participação, a Edições Sesc, que gentilmente teve o oferecimento nessa atividade, né? E muito obrigada mais uma vez. Obrigada a você e obrigada a vocês que passaram essas horas aqui comigo. Foi um prazer. E para quem quiser, nós fizemos a gravação dessa atividade e nós vamos disponibilizá-la no nosso canal no YouTube. Depois a gente manda o link para a Patrícia também, para o pessoal.